Muito bem-vindos, obrigado por estar aqui com a gente nesse webinar sobre a pejotização. A gente vai falar agora sobre um tema que é muito importante, muito demandado aqui na CISI Mendes. Comigo aqui está o nosso sócio da área empresarial e trabalhista, Henry Magnus. A gente vai se apresentar e, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos mais uma vez. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou Adriano Mendes, sou um dos sócios fundadores do Assis Mendes Advogados, um escritório que desde a sua essência tem como foco e DNA atender empresas de tecnologia, atender empresas de todos os tamanhos e portes na área de digital, e desde 2017, na verdade, a gente cuida da LGPD também, da proteção de dados pessoais para clientes brasileiros e estrangeiros. Com a gente aqui está o Henry, o sócio. Ele vai se apresentar, mas antes eu queria dizer que o Assis Mendes ele sempre esteve na vanguarda e fazendo coisas diferentes. Nós fomos um dos primeiros, ou o primeiro escritório a entrar com uma ação baseada no marketing da internet. Nós fomos um dos primeiros, ou o primeiro escritório a fazer um novo site, que já não é novo, do escritório usando o ChatGPT, Midjourney e outras IAs para fazer os textos e fotos na época. E, para variar, a gente está testando aqui as novidades e está fazendo essa apresentação com Gama, né? Uma IA também que ajuda a gente a transformar ideias em apresentações melhores, né? Então, parte dessa nossa motivação é sempre testar, inovar. Isso tem tudo a ver com o nosso produto atual do Legal as a Service, um produto que a gente tem o prazer aí de compartilhar com cada vez mais clientes, com desafios, aonde o nosso propósito não é mais só oferecer minutas de contratos e pareceres, mas sim emprestar a nossa maturidade jurídica nas demandas que vem dos nossos clientes que também usam IA. Então, esse desafio está cada vez maior e o volume é muito grande, por isso que a gente, ao invés de achar que a IA é um problema, a gente vê a IA como uma aliada, mas a gente tem que saber domá-la, né, e utilizar a nossa maturidade para não sair do foco também. A gente vai falar agora do tema trabalhista, da pejotização, mas antes, Henrique, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Henry, eu já trabalho aí há 15 anos na área jurídica empresarial, focado aí para empresas de tecnologia. 90% dos nossos clientes escritórios são empresas de tecnologia, então a gente tem bastante expertise nessa área. Sou graduado pela FMU em 2008, tenho pós-graduação em contratos e direito empresarial do trabalho pela FGV, dou uns pitacos aí em esportes, games, law, e já fiz um curso também sobre inteligência artificial no DataPrice. Bom, esse é um mini currículo meu, e vamos ao que interessa. E antes de ir para o que interessa, eu queria agradecer vocês, pessoal. Eu sei que 14 horas não é um horário simples para todo mundo estar aqui, mas muito obrigado por todo mundo ter disponibilizado um pouquinho do tempo para ver essa apresentação nossa. Tá, vamos lá. Então, a gente vai tratar um pouquinho do histórico da pejotização, a decisão do STF, os principais pontos que foram abordados, a suspensão das ações, por qual motivo isso foi feito, o que a gente espera aí da decisão do STF, a gente vai falar sobre a figura do hipossuficiente e também um pouquinho sobre a reforma tributária. Perfeito? Perfeito. Maravilha. Então, a gente vai agora tratando um pouquinho da história, né? Como que começou essa questão da pejotização? Então, antes da reforma trabalhista, a gente tem o artigo 3º da CLT, que ele tem alguns requisitos para que seja formado o vínculo empregatício. Então, a gente tem a subordinação, pessoalidade, honoricidade, habitualidade e pessoa física. E em um determinado momento, alguém achou que seria uma boa ideia tirar o requisito da pessoa física, obrigando funcionários a abrirem CNPJ. E com isso, seria entendido que estaria quebrando um quinto requisito e não formalizaria o vínculo empregatício. Obviamente, isso não deu certo. Todas as ações que tentam, de alguma maneira, fraudar a legislação trabalhista dessa maneira são condenadas, todas as empresas, 99% de certeza quanto a isso. Então, não funcionou, tá? Na reforma trabalhista e terceirização, lá em março de 2017, a gente tem uma importante lei que entra em vigência que permite a terceirização da atividade fim. E em julho, a gente tem a reforma trabalhista que concedeu uma maior autonomia para as partes, flexibilizando aí a relação de acordos.
Para quem não entende, que a gente não for advogado, quem for empresário, questão de atividade fim, atividade meio. Atividade fim é aquela que gera lucro, aquela que está relacionada à parte final da empresa, e atividade meio, por exemplo, se você tem uma empresa de desenvolvimento de software, a pessoal da limpeza é uma atividade de meio, os advogados é uma atividade de meio, mas a galera que desenvolve o software é a atividade final. Então, é esse pessoal que ficou autorizado a terceirização da atividade. E junto da reforma trabalhista, a gente tem uma criação do hipersuficiente. Quem que é o hipersuficiente para a legislação trabalhista? A pessoa que tem ensino superior completo e ganha, hoje, atualizado, são 2 tetos da Previdência, R$ 16.500. Certo? Essa é uma definição bastante importante para que a gente não se perca. E, posteriormente, já no final de 2023, a gente tem o STF decidindo sobre a constitucionalidade da atividade fim. Olha aí o tempo, né? De 2017 a 2023, a gente ficou num limbo de insegurança jurídica até que fosse decidido pelo STF a constitucionalidade da atividade fim. E aí o tema 725, né, lista a terceirização, qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. E o que diz aí a decisão do STF sobre pejotização, né? De novo, ele reforça a constitucionalidade da atividade fim, ou seja, a atividade fim pode ser terceirizada, não há nenhum problema. Ele destaca com bastante força a questão do hipersuficiente. Ele não coloca na mesma base o hipo e o hipersuficiente. Não há como você tratar as duas partes da mesma forma. O entendimento é de que, se você tem ensino superior e você ganha, vamos compreender como um super salário, 2 tetos aí da Previdência, você sabe muito bem a razão de estar escolhendo ser um PJ. Você sabe os benefícios que isso gera. Tanto o PJ tem benefícios, quanto a empresa tem benefícios. A empresa se torna mais competitiva, ao conseguir aumentar os salários, pagar salários maiores líquidos, e o PJ tem um salário também maior líquido, pagando muito menos imposto. Não vai ter desconto de INSS, FGTS e tudo mais. Então, aí ocorre a relativização do princípio da proteção, isso para hipersuficiente, tá? E evita aí um comportamento contraditório, né? O que é o comportamento contraditório? Muitas vezes o pedido para CPJ nem é da empresa, é do próprio funcionário, tá, pessoal? O PJ sabe as vantagens que ele tem, então ele pede à empresa, muitas vezes de boa fé, acaba contratando através de um CNPJ e depois, posteriormente, esse PJ hipersuficiente vai lá e propõe uma reclamação trabalhista pedindo o vínculo empregatício. Ou seja, ele teria o melhor dos 2 mundos. Ele teria, enquanto foi benéfico para ele, a redução dos impostos, e depois, posteriormente, ele tem o reconhecimento do vínculo trabalhista sem pagar nada por isso. Sem pagar nada por isso, o que eu quero dizer? Sem pagar INSS, sem pagar FGTS, sem pagar contribuição de sindicato, enfim, tudo que envolve aí um vínculo trabalhista. E uma fala do Alexandre de Moraes é bastante interessante, que ele diz: pessoal, vocês querem vínculo empregatício? Né? Nessa situação de hipersuficiente, se eu der, vocês vão recolher todos os impostos de forma retroativa. Ou seja, ele já está sopesando a mão para falar: olha, cuidado com o que vocês desejam, porque as coisas podem ficar ruins. E aí a decisão, né? Por que o STF suspendeu todas as ações que tratam de pejotização, competência relacionada a esse tema, ônus da prova e tudo mais? Simplesmente porque, apesar do STF ter decidido, através do tema 725, a possibilidade da terceirização da atividade fim, as instâncias inferiores continuaram, no caso de hipersuficientes, reconhecendo como vínculo empregatício. Então, você tem o STF falando A, e você tem Justiça do Trabalho, TRT e TST falando o contrário. Isso cria uma enorme insegurança jurídica, nenhum empresário sabe o que fazer, a gente não consegue entender quais são os limites que vão estar protegidos ou não, e isso causa uma tremenda incerteza para todo o mercado. E aí, o que a gente espera, né, da decisão do STF? A decisão do STF, ela vai objetivar aí 3 principais coisas. 1, tratar sobre requisitos objetivos da pejotização. Vai poder? Não vai poder? Se poder,
que tem que fazer? A hipersuficiência vai ser um dos requisitos? Na minha opinião, grande probabilidade. Mas o que mais? E além disso, quem vai ser competente para julgar isso? Considerando que o hipersuficiente não estaria na Justiça do Trabalho sem uma justiça comum. Será que continua a Justiça do Trabalho sendo a porta de entrada para tratar do vínculo? Ou se a Justiça Comum vai começar a tratar isso? E, por fim, de quem que é o ônus da prova? O ônus da prova continua sendo da empresa, quando tem essa questão do hipossuficiente na pejotização, ou passa a ser, quando há o hipossuficiente, uma necessidade de prova dele, ele que tem que comprovar a subordinação, pessoalidade, honorabilidade, não eventualidade. E aí, uma opinião minha, eu acho que o requisito principal de tudo isso para definir cada um desses temas vai ser essa questão do hipersuficiente. Aquele colaborador que tem ensino superior e ganha 16.500 reais, ele tem o poder de decidir o que é melhor para ele. Então, pro hipersuficiente vai ser um requisito objetivo, provavelmente a competência vai ser da Justiça Comum, e o ônus da prova também vai ser dele se ele tentar pedir um vínculo empregatício. E aí a gente tem a outra figura, né? Uma coisa é a gente falar do hipersuficiente, que eles estão sabendo o que estão fazendo, estão ganhando um salário diferenciado, mas a gente tem a figura, a grande maioria das empresas não conseguem chegar nesse patamar de R$16.500. Então, a gente tem a figura do hipossuficiente. E para se proteger disso, o que as empresas podem fazer? Não tem milagre, tá, pessoal? Não, é uma questão de assunção de riscos mesmo, mas o que a gente observa, normalmente, das reclamações trabalhistas que a gente acompanha, é que o ambiente de trabalho acaba sendo uma das coisas que influenciam o desejo do empregado de propor uma reclamação trabalhista. Então, você ter um ambiente de trabalho harmonioso e justo auxilia, mas não evita o desejo da reclamação trabalhista. E a gente também, pelo menos dá muito certo aqui com a gente estipula, a gente incentiva nossos clientes a pagarem 13º, férias e aviso prévio. Por quê, pessoal? O empregado ele tem duas principais coisas na hora da reclamação trabalhista. Ganhar mais dinheiro, uma tentativa meio que de vingança por não ter sido reconhecido, para o ambiente ser um ambiente hostil, de assédio moral e tudo mais. Então, ele tem essas duas. Você tendo um ambiente harmonioso, é o primeiro passo para você evitar uma reclamação trabalhista. E você pagando determinados benefícios que teriam CLT, é um segundo passo para você conseguir eliminar a vontade, a iniciativa da uma reclamação trabalhista. Isso evita totalmente? Não evita. Quem quiser processar vai conseguir processar, mas a gente tenta, pelo menos, aí, no momento da defesa, a gente tenta a compensação desses valores e uma eventual condenação na reclamação trabalhista, o que já auxilia, não vai ter correção monetária e tudo mais. E aí a gente tem aí a reforma tributária. Reforma tributária, o Adriano, é o expert aqui no escritório, ele vai falar um pouquinho se vale a pena, ainda a gente está aí com a reforma tributária, vai começar a valer em 2027, se vale a pena ou não ter a pejotização, e quais são os limites disso, né? Porque a gente tem a pejotização podendo ser feita também na reforma tributária, mas será que vai valer a pena economicamente? E, valendo a pena economicamente, será que microempreendedor, aqueles que são aderentes ao Simples Nacional, vai poder utilizar aí da compensação dos créditos tributários? E aí eu vou deixar com o Adriano para complementar esse parte final. Legal, Henri. Mas, Henri, eu não consigo não dar pitaco. Você pode voltar um slide, só para a gente comentar também? Era só um minutinho. A gente falou que o escritório recomenda pagar 13º, férias e aviso prévio para quem é hipossuficiente, não para quem é hipersuficiente. Isso por quê? Porque existe uma grande probabilidade de conseguir compensar as verbas de mesma natureza na Justiça do Trabalho. Ou seja, se a gente já pagou as férias, se a gente já pagou o 13º, muito provavelmente, da forma como a gente documenta aqui, o juiz não vai pedir que a gente pague isso de novo, ou não vai considerar que isso daí foi
parte do salário dele e calcular todas as verbas indenizatórias em cima do valor anual. O outro ponto que a gente sempre fala aqui, e que é importante, é que isso não precisa ser um aumento dado pela empresa, isso pode ser parte do pacote anual. Então, ao invés de eu falar que o salário dele é de, por exemplo, 10 mil reais por mês vezes 12 daria 120, eu já posso fixar que o salário dele vai ser 8 mil reais por mês e ele vai ter direito a férias, 13º. Então, quando a gente entra numa empresa e analisa o contexto dela laboral, é possível encontrar soluções que às vezes não onera tanto o negócio. Tá? Era isso que eu queria falar desse ponto. Antes da gente abrir para as perguntas, deve ter perguntas aqui, se mais pessoas tiverem perguntas, a gente consegue estar aqui para responder também. A reforma tributária é uma realidade ainda incerta. Ela vai começar a entrar em vigor em 2027. A gente tem recomendado aos nossos clientes também que comecem a fazer os assessments, comecem a fazer as consultorias para entender qual vai ser o seu custo e qual vai ser a sua margem de lucro se a reforma tributária passar como está. Né? Mas um ponto muito importante é que essa reforma tributária ela não foi encomendada, ou não foi projetada para empresas de serviços e principalmente para empresas de tecnologia. Ela foi feita pensando no Brasil médio, na nossa opinião, médio para baixo, levando mais em consideração a indústria e um pouco também o comércio. E aí, para as empresas de serviços, existe um grande problema, porque hoje como hoje, o valor que a gente paga para os funcionários CLT não entram nos custos tributários que a gente pode compensar. Então, o valor da folha não abate do IBS do CBS. Por outro lado, o valor que a gente paga para um PJ acaba batendo. Ou seja, haverá um acréscimo tributário para todo mundo, né, PJ ou não, mas se a gente estiver falando de um PJ, talvez exista a possibilidade da gente conseguir aproveitar parte do crédito que a gente está pagando para ele, ao invés de perder tudo isso daí como se fosse um custo que não pode ser abatido do lucro da empresa e nem entrar no IBS e no CBS. Esse é um ponto muito importante que quando a gente faz o assessment a gente consegue também explicar melhor. Né? E aí, Henry, no que a gente falou, eu só lembrei de mais um detalhe bem interessante, que agora a gente fala do... Antigamente era o coitadinho da empresa, coitadinho do empregador, né, que obrigou o empregado a montar uma empresa, mas hoje a gente vê uma realidade bem diferente, principalmente quando a gente fala de home office. Hoje em dia, muitos colaboradores decidem se eles querem ou não trabalhar na empresa de acordo com o pacote de benefícios, e já aconteceu com a gente, mais de uma vez, a gente ouviu essas histórias também, de pessoas que trabalham a partir de casa e têm mais de um emprego. Tem um emprego com a carteira registrada e tem um outro emprego como PJ ou de alguma outra maneira, né? E aí a gente tem que botar no contrato se há ou não exclusividade, o que ele pode ou não fazer, inclusive com concorrência. Quando a gente fala de um hipossuficiente, eu não posso pedir exclusividade para ele. Né? Mas eu tenho que deixar claro no contrato também quais são os limites que ele pode, quando ele pode trabalhar em outro lugar, o que ele pode fazer que não concorra com o meu negócio, principalmente no mesmo horário que ele deveria estar trabalhando para mim. Avançando aqui nessa questão da reforma tributária, muita gente também permite que os seus prestadores hipersuficientes abram empresas no Simples Nacional. Só que houve uma alteração há alguns anos que fala que uma empresa no Simples Nacional não pode servir como veículo tributário para um hipersuficiente na área trabalhista. Né? Existe um artigo que fala que é vedado as empresas do Simples estarem no Simples cujos sócios titulares atuem com pessoalidade, subordinação e habitualidade. O que significa isso? Que talvez, pior do que ter uma ação trabalhista, é a gente começar a ter ações fiscais que discutam se eu não retive o imposto sobre nota daquele meu prestador, tomador de serviço, colaborador, ou se aquela empresa que está no Simples, que antes era tributária com uma carga talvez de 6, 8, 12% na maioria dos casos, passe a entrar no lucro real arbitrado, né? E aí com uma carga tributária gigantesca também. Então, uma recomendação, dos feedbacks que a gente pode dar é cuidado com seus prestadores, sejam eles hiper ou qualquer tipo de suficiente, PJ, se eles estão no Simples e se eles entram nesse artigo aqui de prestar serviço só para vocês, com uma única nota, eles dão notas sequenciais para vocês, só tem um cliente, né? Porque
o fisco um dia pode desconsiderar e autuar tanto ele quanto vocês por não terem feito os pagamentos dos impostos de maneira correta. Muito bom, Adriano. Eu só ia complementar com um ponto, quando você diz que funcionários CLT não vão poder compensar créditos, tá? Tributários do IBS, CBS. Na verdade, existe tá certo isso, mas ele tem um artigo na reforma tributária onde os sindicatos ganham grande relevância. Caso esteja previsto benefícios através de acordo ou convenção coletiva de determinados sindicatos, esses benefícios previstos em acordo ou convenção coletiva podem ser compensados. Então, você vê aí uma grande força que os sindicatos vão ter de negociação. Não sei quem aqui é da área trabalhista ou não, mas a gente acompanha uma dificuldade muito grande relacionada à contribuição assistencial aí do passado. A gente sabe que teve um artigo em 2000, uma decisão do STF em 2024 que validou novamente isso daí, mas virou uma moeda de troca para negociação de PLR e qualquer coisa, o pagamento de contribuição assistencial retroativa, lá de 2017 até 2024, quando a lei garantia, estava expresso isso, tinha a decisão do STF falando que o funcionário tinha que autorizar expressamente o desconto. Então, você vê aí uma reconstrução, uma nova força aí para os sindicatos. A gente sabe que a reforma tributária pode mudar, vão ter eventualidades ali. É uma lei que vai sendo gradualmente inserida, exatamente por isso, para que possa ser avaliada por todo mundo se vai valer a pena ou não. Mas chama atenção esse artigo da reforma tributária, onde dá muita força para os sindicatos, porque se você não tiver negociado, se não tiver previsto em convenção coletiva, você não vai conseguir fazer essa compensação. Excelente ponto, Henry. É verdade, isso está na lei. Falta ainda regulamentar de uma forma mais completa a reforma tributária para a gente saber como que ela vai ser na prática, e por isso a gente tem recomendado a todos esse assessment, essa consultoria, para conseguir já antever o milagre ou o problema que as empresas vão ter, principalmente as empresas de tecnologia, que são nossos clientes. Mas a folha de salários, né, o salário, o INSS, os impostos retidos não entra como na base de cálculo do IBS e do CBS. Então, por mais que a gente consiga compensar um benefício acordado com o sindicato, como um cartão de benefícios, um seguro-saúde e benefícios de outros tipos também que a gente vê por aqui, o salário em si não entra no IBS-CBS, o que é um problema, né? E um problema grande para empresas que são de alocação de mão de obra intensiva. Temos algumas perguntas. Se alguém tiver mais perguntas, podem fazer aqui no chat, a gente vai ter um prazer de responder. Mas antes, Henry, eu queria aproveitar e fazer as minhas perguntas, se você me permite, tudo bem? Vai lá. A gente falou dessa decisão que, às vezes, ela vem do próprio colaborador, do próprio empregado, né, da pessoa que resolve ser PJ. Como que a gente faz aqui no escritório? Conta para todo mundo como que a gente orienta que os nossos clientes documentem essa decisão e documentem o que está sendo feito para que isso possa ser levado tanto para juízo como defesa, como também servir como uma memória uma memória histórica do que foi feito naquele caso específico, naquele contexto específico. Tá, eu vou dividir a resposta, então, em dois cenários, tá, Adriano? Sempre dividindo entre hipersuficiente e hipossuficiente. Hipersuficiente, obviamente, contrato de prestação de serviços, remuneração compatível, com 2 tetos aí da Previdência, hoje está em 16.300, a gente arredondou ali para 16.500 para facilitar, e ter ensino superior. O ensino superior, ele já vem sendo um pouco relativizado, porque, por exemplo, é óbvio que não são todas as profissões, tá? Mas confirma que a pessoa tem ensino superior, porque vai ser um dos requisitos, provavelmente. Mas, por exemplo, o jogador de futebol, apesar de, na maioria, né, não tem ensino superior, mas eles têm advogados, empresários que entendem completamente como funciona o cenário. Então, nesse caso, a hipersuficiência dele seria garantida somente com
o salário e não a necessidade do ensino superior. São casos excepcionais, raros, mas que precisam ser lembrados. Além disso, apesar da gente saber que na Justiça do Trabalho tem o princípio da primazia da realidade, que tanto faz você assinar 200 documentos falando A, o que vai importar é a verdade dos fatos, assina o desejo desse empregado que ele está querendo virar um PJ. É bom ter isso expresso. Isso vai facilitar uma defesa nossa. Garantida não é, mas é uma faleta. Inclusive, né, em alguns casos a gente até já viu e sugestiona também a ser feita uma espécie de anexo com memória, dizendo quanto aquele colaborador ganharia se ele fosse contratado CLT e quanto ele passa a ganhar sendo contratado PJ, para que fique descrito ali qual que é o ganho dele, né? E ele assinando isso, ele vai falar, bom, você teve benefícios também, então não dá para dizer que você é a vítima porque você se aproveitou desse contexto durante o tempo que foi útil a você. Exatamente. E na questão do hipossuficiente, como a gente já falou em alguns slides anteriores, a nossa recomendação são as mesmas do hiper, contrato, tabela, pedido expresso dele sobre isso, que ele quer virar um CNPJ, e o pagamento das verbas ali adicionais, como se fosse um bônus, né, mas equivalente a 13º, férias e aviso prévio. Ponto importante, tá? Que eu deixei no slide posterior. Existe, na reforma trabalhista e lei da terceirização da atividade de fim, o artigo 5º-C e 5º-D. Eles dizem que um CLT, sendo demitido ou pedindo demissão, só poderia ser recontratado como um PJ ou um prestador de serviço de outra empresa após 18 meses. E aí você tem aí 2 grandes problemas. O time disso. Você imagina se você tem um funcionário de destaque que você não quer perder ali para uma grande empresa, então a sua única alternativa é fazer com que ele vire PJ para você reter ele, para ele ganhar mais líquido, e aí você tem que cumprir um prazo de 18 meses. Você perdeu totalmente o time do negócio, a empresa já virou outra em 1 ano e meio, não faz o menor sentido isso. E além disso, não faz o menor sentido esses 18 meses, você tem o risco de, se isso for judicializado, ser entendido que ele era CLT, virou PJ, então você vai ter a constituição aí do princípio da continuidade da relação de emprego. Ou seja, ainda que você tenha cumprido esses 18 meses, é capaz de você ter que pagar todas as verbas desse período que ele ficou afastado. Ou seja, não faz sentido. E por que também não faz sentido? Um terceiro ponto. Se você demite um funcionário CLT, o prazo para você recontratar ele é de 90 dias. Por que como PJ, um prestador de serviço, seria 18 meses? Inclusive, isso é um ponto que se alguém souber a resposta, eu vou ficar muito feliz de compreender e entender por que foi dado esse prazo para fazer essa transgressão aí de CLT para uma PJ. A resposta para o governo não perder diretos, né? Tanto a FGTS como o INSS ainda são importantes para manter a previdência. Exato. Mas isso faz sentido num prazo de 90 dias. A CLT estipula esse prazo exatamente para você tentar evitar fraude de seguro-desemprego e saque de FGTS e tudo mais. Mas 18 meses? Não faz o menor sentido. Não consigo compreender, realmente. Por isso que a gente recomenda que isso seja feito como parte de um programa, né, de um planejamento, de algo futuro, e não é possível, não é fácil converter todo mundo que é CLT em PJ do dia para a noite. Muito do que a gente vê que não faz sentido, até pelos riscos, pelo risco, pelo passivo e principalmente pela incerteza como esse modelo vai ser julgado mais para frente. Então, existem estratégias que a gente já pratica aqui com nossos clientes quando isso é uma necessidade, mas nenhuma delas é indolor, né? Todas elas geram aí algum risco. Temos aqui algumas perguntas. Viviane Ferreira, sim, a gente vai compartilhar tanto esse material depois, como também vai compartilhar essa apresentação no YouTube e outras coisas também. Então, por favor, quem não se inscreveu ainda, inscrevam-se na nossa newsletter, no Byte Jurídicos, que é bem interessante, porque a gente tem bastante conteúdo aqui para divulgar.
A gente já falou da quarentena, e aqui, muito engraçado, né? Midjourney e o Gamma também. A gente fala da maturidade, a gente gosta de ter essas ferramentas, a gente deixou essas imagens de propósito, mas a quarentena que a gente fala é uma quarentena legal, né? E não a época da Covid ainda, como essa foto demonstra. Bem interessante mostrar que não é porque a gente usa IA que a IA dá a resposta certa, né? Meu último ponto, antes da gente falar das perguntas aqui da Eliane e da Vanessa, é trazer de volta o que a gente tem visto na prática. Você acha que, na sua opinião, qual vai ser a decisão do STF sobre esse assunto? E eu digo isso por quê? Né, antecipando. Estava lembrando aqui, a gente comentou um pouco antes, que as nossas primeiras vitórias com PJs na área trabalhista começou em 2007, logo depois que a gente montou o escritório, em que acabava dizendo que as pessoas eram sócias de fato, porque elas recebiam o percentual do lucro, das vendas, ou do faturamento e tal, e a coisa evoluiu bastante. Então, tanto nessa parte de PJ, quanto na parte de não concorrência, a gente sempre teve uma boa assertividade, porque a gente segue o bom senso aqui, né? Então, nesse nosso bom senso, nessa nossa maneira moderada conservadora de apontar os riscos, mas não impedir que eles ocorram, o que você vê que é um caminho, por enquanto, viável para as empresas que já têm PJs ou que querem começar a ter PJs, principalmente hipersuficientes? Adriano, o que vai vir do STF? Provavelmente vem um novo formato, na minha opinião, tá? Vai vir um novo formato de contratação. Um novo formato que já está sendo entendido por eles como viável, que é a figura do hipersuficiente. A dúvida que fica é se eles vão trazer algo relacionado aos hipossuficientes ou não. Porque, querendo ou não, é a grande maioria. O hipersuficiente, apesar de ter algumas decisões contraditórias aí, que iam de encontro à decisão do STF, já se iniciou a replicação das decisões em alguns tribunais, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que é o que interessa aqui para a gente, pelo menos, já vi diversas decisões replicando exatamente o que o STF estava falando. Inclusive, depois eu compartilho no slide para o pessoal que quiser, e ele traz exatamente isso, a questão da hipersuficiente, a relativização, né? O poder que eles têm de negociação é muito diferente do que um hipossuficiente tem, então vai ser muito valorizado esse ponto para o STF. Agora, se isso vai ser vai se estender para os hipossuficientes de alguma forma, a gente não sabe. Hoje, o cenário que é defensável na Justiça do Trabalho é ter os funcionários, o PJ, como ensino superior e salários aí de pelo menos R$16.500. Abaixo disso, a gente continua num cenário de incerteza e a recomendação é seguir o que a gente falou nos slides anteriores de tenta pagar um 13º, férias, ter um ambiente de trabalho bacana, que isso não evita totalmente, mas auxilia bastante na vontade da pessoa tentar propor uma reclamação trabalhista. Legal. E juntando as duas perguntas que a gente teve aqui, se alguém tiver mais perguntas, pode fazer agora pelo chat. Elas basicamente trazem essa dúvida aí comum para a gente, que é, puxa, mas se eu pagar benefícios como férias, 13º, isso não vai ajudar a confirmar o vínculo empregatício, né? Principalmente para os colaboradores que ganham menos do que R$16.500. Caso esse profissional venha processar, é frequente ter que pagar tudo de novo, caso a gente perca o processo? Vamos lá. Pergunta 1. Qual que foi mesmo? Repete. Se pagar tais benefícios como férias, 13º, isso não ajuda a confirmar o vínculo empregatício? Tá, vamos lá. O que confirma o vínculo empregatício? Habitualidade, Cinco anualidade. requisitos. Isso. Se você tem isso comprovado, gente, se você tem isso na prática, isso é 90%, 99% de chance de condenação. Tá? Se isso é o que acontece na prática, você pagar um benefício
ainda que seja as férias, um 13º, ou conceder um aviso prévio, aviso prévio é normal em qualquer contrato de serviço, não é um benefício exagerado. E você pagar uma bonificação, como se fosse o 13º e as férias, vai aumentar seu risco para 99,1. Aí é uma decisão da empresa. O que você prefere? Estar no risco de 99,1 ou você utilizar esses benefícios como uma forma de minimizar, de forma bastante relevante, a intenção da propositura de uma reclamação trabalhista? Eu vou explicar de uma outra maneira, Henry, só para a gente compartilhar também, tangibilizar o que a gente vê aqui, mas é exatamente isso. A pessoa tem um e-mail da empresa, a pessoa dá uma nota sequencial para a empresa, a pessoa se apresenta como, sei lá, gerente, diretor comercial da empresa, ela tem acesso aos dados, ela tem 3 testemunhas, se não 8 testemunhas, né? Ela tem todos os requisitos do artigo 3º da CLT. De verdade, não é pagar um salário anual ou 13, 14 salários por ano que vai fazer a diferença na hora que ela pedir o vínculo trabalhista. Né? Isso daí vai ser, os requisitos trabalhistas não tem a ver com a frequência e o que você paga, né? Tem a ver com os outros requisitos da relação laboral. Então a gente não vê isso como um prejuízo. É claro que, pagando férias e 13º e tudo mais, eu estou assumindo que aquilo ali, que aquele é um prestador diferente, né? Ele não é um consultor PJ que eu vejo uma vez por ano. Mas eu posso, e tenho aqui a grande defesa, de compensar as verbas de mesma natureza. Então, se eu for condenado a pagar as férias, eu vou dizer, se eu for condenado numa relação trabalhista que independe dessa questão, se eu paguei em uma parcela anual, eu posso ter pago R$120 mil por ano por pessoa, por exemplo, para trabalhar 12 meses sem receber mais nada, ou eu posso ter pago isso em semanadas, em quinzenadas, aquilo que eu já paguei e consigo comprovar, eu não vou ter que pagar de novo. E aí tem um pouco do ganho estratégico. Por exemplo, um PJ que não tira férias, quando ele entra com uma ação trabalhista, ele tem direito a receber férias vencidas em dobro. Ou seja, ao invés de eu pagar as férias, que é 1 mês de salário mais 1/3, eu vou ter que pagar as férias vencidas em dobro, que seriam 2/6 de 2,6 salários. É muito mais. Né? Só daí a gente começa a ver vantagens em fazer isso daí em relação ao desembolso, ao caixa. Né? A outra pergunta, né, da Vanessa é que caso o profissional venha processar, é frequente ter que pagar tudo novamente, perdendo o processo? E aí, Henry, se você me permite, eu vou dizer que a gente tem aqui um grande índice de assertividade no escritório, mas se perder o processo, sim, né? Porque daí o juiz vai entender que a gente vai ter que pagar tudo de novo. Mas o que a gente consegue fazer é o que a gente está falando aqui, que é compensar uma verba com a outra. Então, se eu já paguei férias, eu não preciso pagar férias de novo. Se eu já paguei 13º, eu não preciso pagar 13º de novo por alguns quesitos. Entre eles, um enriquecimento sem causa e aquilo que eu não lesei o trabalhador naquela verba específica. E também o ponto que o Henry trouxe muito bem aqui, Vanessa, é que quem processa a empresa, processa porque ou quer dinheiro ou está com raiva. Né? E aí, se a gente já pagou as férias, se a gente já pagou o 13º, ele vai ter muito pouco a receber quando ele for fazer uma análise. Então, isso nem sempre interessa a um colega nosso, advogado, que trabalha só com reclamantes, como ele também, quando ele entendeu os riscos dele de perder uma ação, às vezes de valores altos, ter que pagar custos e tudo mais, faz com que ele repense 2 vezes. Né? Então a gente tem visto aqui com bons olhos esse tipo de conduta, quando não é possível uma contratação tipo CLT. Seguindo aqui, Henry, tudo bem até aqui? Quer fazer algum comentário? Não, perfeito. Sei. A Eliane perguntou também qual que é o artigo do Simples Nacional que impede as empresas de contratarem colaboradores no Simples Nacional. O artigo 3º, o artigo 3º, parágrafo 4, tá aí. artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 11º, tá? Tá na lei. Não é a gente que está inventando e não é novo, tá? Então isso daí acontece há bastante tempo. Muito cuidado se vocês fazem isso daí. E também com MEI, né? Principalmente na nossa área de tecnologia aqui e tal. Você pegar uma empresa de floricultura dando nota de MEI, pelo amor de Deus, aí sim a gente passa a ter problemas até criminais na esfera tributária em alguns casos específicos.
Pergunta da Viviane Ferreira. Seria mais seguro termos e-mails diferentes do CLT para o PJ? Ótima pergunta, né? E aí, Henry, quer... Viviane, voltamos para a questão dos requisitos. Comprovando os requisitos, subordinação, honorosidade, pessoalidade e não eventualidade, tanto faz se ele vai ter o e-mail da empresa, ou o e-mail do CNPJ dele, ou o e-mail de um e-mail particular. Comprovando esses requisitos, nada mais funciona. Por isso que a gente bate na tecla. Tendo os requisitos sendo hipossuficiente, há a probabilidade de 99% da condenação. Então, o que evita, o que minimiza o risco é o pagamento aí de um 13º de férias de aviso prévio, para que que o valor que ele ganharia numa reclamação trabalhista não seja tão atrativo assim. E até a governança, né? Se fosse isso, Viviane, se tivesse uma bala de prata, não sei se te falaria aqui ao vivo e a cores, mas a gente seguiria e também divulgaria para todos os nossos clientes, né? Mas se fosse isso, pura e simplesmente assim, nenhum banco teria processo de terceirizados, nenhuma empresa maior teria processos dos seus contratados, porque falam, não, mas ele não tem o mesmo e-mail que eu. Então, e também serviços como faxina, empregados domésticos e outras áreas, né, porque a lei é para todo mundo, não é só para a área de tecnologia, também não conseguiriam comprovar o vínculo. É muito importante que a gente pense na realidade da empresa e o que cabe para ela antes da gente decidir o que fazer. Às vezes, a gente acaba criando mecanismos muito burocráticos que só expõem o negócio. Uma coisa que a gente não gosta aqui e não recomenda é o CLT cotas, é o pagamento flex, esse monte de coisa de pagar metade CLT, metade PJ ou metade em benefícios, por quê? Quando isso dá errado, eu não tenho nem o que falar, né? Aí eu não tenho defesa em nenhuma esfera, porque eu estou fazendo, ao invés de fazer um pouco certo, estou fazendo totalmente errado em todos os meios, né? E aí as ações que têm essa modalidade vendidas inicialmente como benefícios são as que custam mais caro para os nossos clientes. Pessoal, não temos mais perguntas, eu agradeço aqui as perguntas feitas pela Eliane, Viviane e todos os outros que colaboraram com a gente aqui. Henry, queria mais uma vez te agradecer por essa aula, bate-papo e tudo que a gente tem conversado aqui, também nesse assunto de trabalhista, né, entre todos os outros desafios que a gente lida aqui também, e espero que a gente tenha colaborado com vocês. Por favor, inscrevam-se no Byte Jurídicos, participem das nossas redes sociais, comentem o que vocês acharam, e a gente está à disposição aqui para conversar com todos vocês, um a um, tá bom? Henry, quer falar alguma coisa? Só queria agradecer, pessoal, pelo tempo aí. Aí às 14 horas, como disse, é bem difícil. E pedir desculpas pela desconexão, a queda da internet. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, deu para voltar e fazer a apresentação para vocês. Espero que todos tenham gostado. Uma ótima tarde para todos. E reforçar aí o que o Adriano falou. Se inscreva aí no Bytes Jurídicos, que é bem legal. A gente traz bastante informação bacana sobre o direito. Obrigado, Henry. Obrigado principalmente por manter aí como numa audiência, né? Não adianta jogar a toalha, né? A gente tem que estar sempre preparado aqui e seguir em frente. Valeu, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, tchau.